Natuza Neri se revolta e expõe o golpe continuado dos bolsonaristas e centrão chamado PEC da blindagem. Espia. O deputado faz um contorcionismo retórico, mas só tem uma coisa: é evitar, impedir, na verdade, que qualquer parlamentar, seja ele apontado por ter cometido corrupção, por ter atentado contra a democracia, e até aquele que eventualmente cometer homicídio, pode ser e tende a ser blindado pelo Congresso Nacional se a PEC da blindagem passar. Qualquer contorcionismo retórico nesse momento não vai colar. A Câmara dos Deputados está a um passo de tomar um conjunto de decisões que vai enfraquecer, não é o Supremo Tribunal Federal não, porque eles botam muito o Supremo Tribunal na conta, mas ele enfraquece a sociedade como um todo. Já é uma instituição super fechada, pouco transparente, em que não se vê a operação do lobby, a gente não tem acesso às agendas dos parlamentares, a gente não tem acesso a absolutamente nada, nem às emendas, nem a detalhes de emendas com o nosso dinheiro, nós não sabemos. Está lá o ministro Flávio Dino do Supremo mandando abrir plano de trabalho, obrigando que se entregue plano de trabalho para 900 emendas, que somam 700 milhões de reais, e algum parlamentar acha que vai convencer alguém da sociedade brasileira que o caminho deles é no sentido da transparência? Não é no sentido da transparência. Se fosse, não se colocava em pauta um conjunto, um pacote de maldades como esse. Mas é mais do que um pacote de maldades. Dá para a gente achar diversos adjetivos diferentes para esse pacote. Quando eu falo pacote, estou juntando a PEC do foro privilegiado, mas não só. Sobretudo, a PEC da blindagem e a anistia. Vai vindo numa escadinha. E aí se junta a fisiologia que reina em parte do Congresso com o golpismo que reina em outra parte do Congresso. Então tá tudo certo solapar a democracia brasileira, o parlamentar que está lá nos Estados Unidos tramando contra a democracia, mas não só contra a democracia, contra a economia brasileira, não se fala em avaliação da situação dele no Conselho de Ética, por exemplo. Não se fala em definição da situação de Carla Zambelli no Conselho de Ética. Flor de Lis, que todo mundo sabe qual é a história, demorou, olha, um tempão para que o plenário avaliasse o caso dela. Sentou em cima. Desculpa, Natuza, com um detalhe que ela já tinha sido condenada na justiça por homicídio do marido. Exatamente. Então, condenada por assassinato, o Conselho de Ética levou um tempão ainda para avaliar o caso dela. Exatamente. Então, tudo passa a ser permitido. Se muita coisa já era permitida antes, avalie quando esse pacotão de maldades passar, esse pacotão de impunidade passar. Daria até para discutir da maneira correta. Vamos discutir, então, o foro privilegiado? Tá certo. Tem gente séria que diz que o foro privilegiado tá errado que fique no Supremo Tribunal Federal. Mas como é que é uma discussão séria sobre isso? É uma discussão que requer tempo, comissão, parlamentares discutindo à luz do dia e não na calada da noite. Nós não conhecemos o texto que vai à votação. Nós não conhecemos o texto e eles fazem isso de propósito, que é para que a imprensa não cobre e para que a sociedade não conheça. E enquanto muita gente assistia a isso calado, essas pautas vão passar a rodo. Então, se a Câmara dos Deputados está a um passo do desatino, eu diria que o presidente da Câmara, Hugo Motta, está a um passo de se tornar um líder minúsculo na Câmara dos Deputados por permitir que tudo isso aconteça sem discussão, sem participação da sociedade. Se houvesse uma discussão clara com a participação da sociedade, à luz do dia e sem votações no susto, tudo bem. Aí a Câmara decidindo o destino que quiser. Mas neste caso, nos moldes em que está, me parece a continuação do que se tentou fazer no dia 8 de janeiro de 2023 e além. Porque daí aqueles corruptos, os parlamentares que estão envolvidos em escândalo de corrupção, encontrarão, depois dessa PEC, um biombo que lhes convém muito bem.